Essa conferência bíblica, podemos assim dizer, né? Pérolas de conhecimento, grandes coisas o Senhor tem feito, muitas bênçãos nesses dias. E hoje nós estamos falando, junto com o nosso professor, sobre finanças, pérola de sabedoria para uma vida de finanças. Matéria do irmão termina amanhã pela manhã, é isso, né? E na segunda-feira, segunda e terça e quarta, nós fecharemos com o último seminário da igreja. Então, continua aí adorando e louvando o nome do Senhor. E com a palavra, professor. Eu cumprimento a todos os irmãos, as irmãs, com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, podeis se sentar. Ontem, eu disse para os irmãos que todo final de semestre, seja na UEL, ou seja na Faculdade de Pitágoras, ou seja lá em Santo Antônio da Platina, onde eu lecionei durante 3 anos, todo final de semestre eu levava a palavra de Deus, levava a Bíblia, e eu falava de 30, 40, 50 minutos. Em algumas ocasiões eu fui mais ousado e levei o violão. E como eu disse ontem, que eu sou muito ruim para tocar instrumento, mas aí o pessoal me suportava. Por quê? Porque eles não tinham recebido a nota ainda, então eles eram obrigados a ficarem até o final da aula, me ouvindo, tocando violão e falando a respeito de Jesus. E eu disse ontem para os irmãos, que na UEL, foi a primeira turma, tinha 69 alunos, era uma sala enorme, sem microfone, e eu falei durante 40 minutos a respeito de José do Egito. Só para concluir, eu disse que alguns choravam, outros riam, outros ironizavam, porque tinha muçulmano naquela sala. Passado um ano, eles me convidaram para a formatura. E lá na formatura, Deus me deu um privilégio muito grande, que eu glorifico a Deus, não porque eu mereça, mas porque, a princípio, eu fiquei constrangido, mas depois eu entendi o que Deus fez. Lá naquela formatura, 1 ano e pouco depois, eu fui convidado, eu e mais 5 professores da UEL, e um daqueles meus ex-alunos, que é japonês, né, ele é vivo ainda, ele veio e pegou o canudo de formatura, ele dobrou assim e bateu nas minhas costas. Eu estava conversando com os demais professores, e daí ele falou: eu dedico para você, professor Flávio, esse canudo. E daí eu me perguntei para ele o porquê para mim, e não para os outros professores que eram mais antigos de casa, né? Mais tempo dando aula lá na UEL. E daí ele disse assim: porque você salvou a minha vida. Daí eu perguntei para ele o porquê que eu salvei a vida dele. E aí que entra a questão que eu disse ontem para os irmãos, que daqueles 18 anos que eu lecionei, eu fui um missionário de Jesus, da palavra do Senhor ali na faculdade. Porque ele disse que naquele dia que eu falei a respeito da história de José do Egito, ele tinha ido para a faculdade para se despedir dos amigos, e na sequência ele ia cometer o suicídio. Aí eu perguntei: Roger, por que você ia cometer o suicídio? Porque ele nunca tinha me contado essa história. Ele contou ali na mesa de formatura, junto com os demais professores. Ele falou: olha, aconteceu o seguinte, naquela semana a minha empresa pegou fogo, e eu perdi tudo. Eu tinha uma renda, isso foi lá em 97. O dólar estava mais ou menos 1 por 1. $1 igual a R$1. Tinha uma paridade que com R$1 nós comprávamos $1 naquela época. Mais ou menos naquela época o salário devia ser algo em torno aí de $100, né, R$100. E daí ele disse que passou a viver, ele tinha uma renda de $10 mil por mês, que ele retirava da empresa, e ele passou a viver com um salário mínimo. Então ele falou: eu fiquei desesperado e eu queria cometer o suicídio. Ele falou: eu fui para a sala de aula para despedir dos amigos, na sequência eu ia me matar. Aí eu contei a história de José do Egito, que José tinha sonhos que foram frustrados pelos seus irmãos, e que no entanto Deus restituiu, como disse o hino. Deus restituiu, e Deus fez de José um governador no Egito. Algo impensável para um menino que era chacoteado pelos seus irmãos, né? Então o Roger disse para mim: eu fui para cometer o suicídio na sequência,
Aí o professor falou a história de José do Egito, a respeito dos sonhos, e que Deus ia dar vitórias para nós. Porque o que eu disse? Eu li a palavra de Deus, apresentei a história de José, e disse para eles assim: cada um de vocês tem um sonho aqui nessa sala de aula. E os sonhos de vocês são conhecidos de Deus. Se os sonhos de vocês forem de acordo com os sonhos de Deus, vocês obterão vitórias. E é isso que eu digo aqui hoje, ontem, e digo hoje, vou dizer amanhã, para cada um dos irmãos que está sentado aqui, para cada uma das irmãs, para cada uma dessas crianças. Todos vocês têm uns sonhos. Eu tenho um sonho, o pastor Benício tem um sonho, cada um de nós tem um sonho. O que é necessário para que os nossos sonhos se realizem? Que os nossos sonhos sejam de acordo com a vontade de Deus. Porque se o meu sonho for de acordo com a vontade de Deus, tudo vai dar certo. Porque Deus tem prazer em nos abençoar. E eu digo para os irmãos, para as irmãs: não desistas dos teus sonhos. Como eu disse ontem para os irmãos, às vezes os meus irmãos carnais me desprezam, eles podem me ignorar, os meus amigos, os meus irmãos da igreja podem não acreditar em mim, mas Deus acredita nos sonhos de vocês. Então continuem sonhando, meus irmãos, continuem sonhando e não desista dos vossos sonhos, porque eu tenho fé e eu creio que Deus vai abençoar os sonhos de vocês. Aí o Roger disse para mim assim: professor, quando você apresentou aquela situação de José, que José teve vitória porque Deus era com ele, e eu disse para os irmãos ontem, e disse lá para aqueles meus alunos, sempre digo: sejam fiéis para com Deus, e os vossos sonhos se realizarão. Aí o Roger disse que desistiu de cometer suicídio. Aí ele falou: e daí hoje eu estou aqui, me formando economista. E graças àquela palavra que o professor Flávio nos levou naquela ocasião, lá em 97, no final de 97. Irmãos, eu estava chorando e o Roger também chorando. E os outros professores ficaram sem saber o que falar. Aí teve um cidadão lá, que Deus o tenha, né? Porque ele já foi convocado para o reino celestial. Ele disse assim: professor Flávio, você não sabia que não é legal você falar da Bíblia aqui na faculdade? Irmãos, assim, Deus me deu uma sabedoria tão grande que eu não sou sábio. Deus sabe o quanto que eu sou, assim, que eu peço misericórdia de Deus e peço sabedoria. Mas naquela hora Deus deu de bate pronto. Ele falou isso que eu não podia falar de Jesus na sala de aula. E daí eu disse assim: professor, onde é que está a moral nisso? O Roger morto ou o Roger aqui hoje formado em economia? Se foi legal, eu não sei, mas se moral, eu questiono. Seria melhor o Roger morto ou o Roger vivo? E o Roger estava ali do lado, né? Aí esse professor ficou mudo e assim, houve um silêncio na mesa. Aí o Roger me abraçou cada professor, saiu da nossa mesa e houve um silêncio assim, digamos assim, como diz o mundo, um silêncio mortal. 2 anos depois, esse professor me convidou para fazer parte de uma chapa, para ser diretor do Sindicato dos Economistas de Londrina, onde ele ficou até ele morrer. Ele foi convocado e eu continuei lá. Então, meus irmãos, não desista dos vossos sonhos, mesmo que as pessoas não acreditem em vocês. Eu disse para os irmãos ontem que eu passei fome quando criança, eu e meus irmãos. Hoje, não sei, talvez aqui tenha algum amigo meu no Face, talvez não tenha. Hoje eu postei uma foto de um mamão e de uma abóbora. Raramente eu posto foto no Face, porque eu não gosto muito. Mas aí o que acontece? Algumas pessoas leu e mandou mensagem para mim. E alguém perguntou: onde você plantou isso? Eu falei: plantamos lá na chácara da minha família. Aí tem um provérbio, eu estava procurando ali, que diz assim, tem uma passagem da Bíblia assim: tudo quanto plantares, colherás. Em economia, irmãos, tem 10 princípios econômicos. Um deles fala assim de custo de oportunidade. O que é o custo de oportunidade? É o quanto que os irmãos estão dispostos de abrir mão para obter uma outra coisa. Nesta noite, cada um de nós aqui presente
poderíamos estar em outro lugar. Alguns poderiam estar em casa assistindo um filme, outros poderiam ter ido ao cinema, outros poderiam ter ido num culto em outra igreja, outros poderiam estar numa reunião de oração. A minha filha está lá no Nordeste fazendo missão. O meu filho foi no ensaio, quando ele para vir cantar aqui, ele falou que no ensaio, se desse tempo, ele vinha. Então cada um arrumou uma coisa para fazer. A minha esposa falou, passou roupa o dia inteiro, falou que estava cansada, que ia ficar em casa. Então as irmãs também poderiam ter ficado em casa trabalhando, mas os irmãos e as irmãs estão aqui. Então vocês estão abrindo mão de alguma coisa. Esse abrir mão é o que nós chamamos em economia de custo de oportunidade. É o quanto que você deixa de fazer hoje para que você tenha um retorno no futuro. E qual que é o retorno no futuro que vocês terão e que eu tenho fé? Deus vai abençoar a vida financeira de vocês. Essa é a minha oração e essa é o meu desejo. Quando eu falo para os meus alunos lá na faculdade a respeito de José, o que eu quero provocar neles? Provocar fé. E sejam fiel, porque a fidelidade para com Deus faz com que mova o coração de Deus e Deus nos abençoa. A Bíblia fala que Davi era o menorzinho da casa dele. Se nós formos analisar, e quando a gente lê, estuda a Bíblia, Davi devia ser um cara bem feio, pequenininho, esquisito, mas ele fazia a vontade de Deus. Ele fazia as coisas de acordo com a vontade de Deus. E por isso foi que Deus abençoou. Os irmãos lembram que quando ele foi levar um lanchinho lá para os irmãos que eram soldados, nem como soldado queriam ele. Ele foi levar um lanchinho, aí ele perguntou, quem é que está afrontando os servos de Deus? Quem é que está afrontando? Aí falaram que era o gigante. Ele falou assim, mas vocês estão de brincadeira. Vocês são servos de Deus, estão com medo desse gigante? Aí ele quis enfrentar, todo mundo tirou ele da linha de frente. O próprio Saul falou, não, você não serve. Davi só foi no embate com o gigante, com Golias, porque ninguém teve coragem. Ele era a última opção. Então, irmãos, às vezes qualquer um de nós aqui seja também a última opção. Talvez nós venhamos a acreditar que nós não vamos dar certo. Mas eu digo para os irmãos, vocês vão dar certo sim. Nunca é tarde para realizar os sonhos de vocês. Tá? Vamos lá. Aqui. O pastor Ivo. O pastor Ivo, eu lembro dele, que ele era um homem que orava em torno de... Ele falava que orava de 4 a 6 horas por dia. Quando nós pegamos a palavra oração e nós decompomos a palavra oração no português, orar. O que é orar? Orar é conversar com Deus, é pedir, é nós estarmos conversando com Deus no dia a dia. E é na oração que nós nos achegamos a Deus, que Deus conhece o nosso interior, conhece o nosso coração. Mas aí vem a segunda parte, que se chama ação. Eu lembro que muitas vezes eu tive a oportunidade de presenciar algumas pessoas ali na sede levando problemas para o pastor Ivo. E ele falava assim, vamos orar, irmãos. Ele nunca falou assim, vem cá que nós vamos decidir. Ele falava, vamos orar. E às vezes demorava 3, 4, 5, 6 meses. E a pessoa ia lá cobrar. Ele falava, irmão, nós estou orando. Eu lembro que às vezes o atuante tinha um problema. Falava assim, irmão, estou orando, calma, Deus vai responder. E demorava. Talvez nesse demorar, as coisas até se acertavam. E daí não precisava que ele desse uma decisão da parte dele, e sim da parte de Deus. Então, irmãos, orar é conversar com Deus, mas nós precisamos também agir. E é nesse agir que eu quero desafiar os irmãos. Se alguém está super endividado, e ao longo dessa minha trajetória, que eu me formei em economia em 94, várias pessoas já me procuraram para ajudar a resolver problemas financeiros. Só que o grande problema é o seguinte, ninguém quer abrir mão de nada. Ninguém quer ceder, parar de gastar. Todo mundo quer manter o mesmo status, né? O mesmo ritmo de consumo. Porque gastar é um negócio que é fascinante. Gastar é um negócio que faz bem para a nossa, para a nossa alma, para o nosso desejo, para o nosso ego. É gostoso gastar. Até eu gosto de gastar. Muita gente acha que eu sou pão duro. Vocês podem ter certeza disso. Muita gente, até os meus parentes.
Só que, na verdade, eu sou pão duro para comprar roupa, eu sou pão duro para gastar com um sapato caríssimo. Às vezes eu compro um sapato caro, porque quando você compra um sapato caro, ele é confortável. Às vezes a gente compra um carro bom. Só que, irmãos, muitas vezes eu digo não. Teve uma oportunidade que eu cheguei em casa e falei para minha esposa: comprei um terreno. Você foi na minha casa, né, Benício? Comprei um terreno. Ela falou assim: você está louco? Onde você comprou? Daí eu falei. Irmãos, eu ouvi gatos e lagarto da minha esposa, do meu sogro e de outros parentes. O único que não me criticou foi a minha mãe. A minha mãe falou: filho, tenha fé, Deus vai abençoar. Mãe é um negócio, assim, quem tem mãe, trate a mãe com muito carinho. O pai também, mas a mãe é muito especial. E daí o que aconteceu, meus irmãos? A situação nossa lá ficou tão ruim. Alguns dos irmãos, das irmãs aqui devem ter ido na sede. Teve uma época que, logo quando começou o grupo de louvor na cidade de Londrina, na Assembleia de Deus, foi um período exatamente que nós estávamos saindo do grupo atuantes, e daí eu e a Eunice ajudamos lá. Chegou um ponto que a Eunice não tinha dinheiro nem para comprar roupa, porque eu comprei esse terreno. Aí você já imaginou, né, o que eu passei. Porque, além de tudo, eu criei um caos lá em casa. As minhas dívidas chegaram a 13 vezes o meu salário. Então, o negócio ficou caótico. Não tinha dinheiro assim, só tinha dinheiro para comer. A prestação do terreno onde nós morávamos estava atrasado. O outro terreno que eu comprei também já estava atrasado. Tinha um carrinho velho, um fusquinha velho emprestado pelo meu tio. Aí o que aconteceu? Aí é que eu faço outro desafio para os irmãos. A oportunidade, ela surge na vida de cada um de nós. E às vezes a oportunidade surge de uma forma muito sutil, que você tem que estar atento. Você tem que pedir a sabedoria de Deus. Eu disse para os irmãos que, talvez alguém aqui saiba, eu estava um dia no shopping, fazendo compra lá no Carrefour. Eu encontrei um professor e falou: olha, Flávio, vai ter um teste seletivo para dar aula lá na UEL. Aí até eu disse para vocês que eu não fui dar aula porque eu queria, eu fui por necessidade. Aí de lá eu peguei aquelas aulas, aí depois a minha irmã pagou o mestrado para mim, e depois eu reembolsei ela. Então sou muito grato à minha irmã. Aí estava terminando o mestrado, consegui aula em Santo Antônio da Platina, 150 quilômetros de Londrina. O que aconteceu? Um dia tinha um aviso lá na UEL, dizendo que estava precisando de um professor, lá em Santo Antônio da Platina. Eu peguei e mandei um e-mail. Aí o que aconteceu? O dono da faculdade começou a ligar para mim. Só que ele não me encontrava. Ele nunca me encontrava, porque ligava em casa, ligava no serviço, não dava certo. E deixava recado. Eu falei, pensei comigo, eu não vou retornar essa ligação não, porque eu não quero dar aula em Santo Antônio da Platina, é muito longe. Eu saí do Iapara às 5 horas da tarde, a aula lá começava às 7h30. Eu falei, vai ficar difícil. Aí um dia ele ligou, quando ele ligou eu peguei o telefone. Era ele. Aí ele falou, aqui é o professor Vinícius, aqui de Santo Antônio da Platina. Então, professor Flávio, você mandou um e-mail e nunca mais se retornou. Eu quero que você venha aqui dar aula. Irmãos, eu quase chorei, porque daí agora eu fiquei numa situação complicada. Por quê? Lembra que eu disse, eu coloquei um versículo ali, dizendo assim, que a gente não deve mentir. Porque o pai da mentira é o diabo, né? Então você não deve mentir. E você tem que ser fiel para com Deus. Aí eu peguei e falei, professor, eu não quero dar aula aí, é muito longe. Ele falou, não, mas eu te arrumo uma carona, vem conhecer a faculdade. Eu falei, não quero. Ele pegou e disse assim para mim, olha, eu te arrumo uma carona. Eu falei, professor, mas eu não quero. Ele falou, não, a pessoa passa na tua casa e te traga, você vem aqui. Aí de tanto ele insistir, eu fui de vergonha. Cheguei lá, fiquei 3 anos dando aula. Para começar, ele deu aula, ele falou assim, eu te pago para você vir aqui 6 meses sem dar aula. Só para você conversar com os alunos e fazer reunião, porque eu estava fazendo a pesquisa já da cesta básica aqui na cidade de Londrina, isso lá em 2001. Só que eu fiquei com vergonha de ir lá na faculdade ficar lá parado. Aí eu cheguei lá e falei, não, professor, eu gostaria de dar pelo menos uma matéria, né? Lecionar pelo menos uma matéria, para não ficar aqui sendo oneroso e dar a impressão que eu sou vagabundo. Aí eu fiquei lá 3 anos, e com esse dinheiro,
que eu ganhei lá, eu comprei o primeiro carro zero. Aí eu pegava todo aquele dinheiro e pagava a prestação. E foi uma bênção. A partir dali, Deus começou a abençoar a nossa vida. Não vou dizer para vocês que foi fácil não, irmãos. Teve uma época que nós vendemos carro, vendemos apartamento, tudo para pagar dívidas. E daí quando eu vou dar, que as pessoas pedem ajuda de como sair das dívidas, a primeira coisa que eu falo, tem como você aumentar as suas receitas? Aí a pessoa, às vezes não tem jeito. Eu falo, então vamos trabalhar aqui no orçamento, que é aquilo que eu passei uma folha para vocês ontem, para vocês irem para casa, preencher. Quem preencheu aquela folha? Poucos, né? Preencher orçamento é um negócio difícil, requer dedicação, perseverança, mas vale a pena. Quando chega ao final do mês, você vai ter uma fotografia de como você gasta o dinheiro. E você não vai incorrer naquilo que eu disse para vocês ontem, que eu disse para o pastor Ebenício, que a minha esposa falou assim, como é que você gastou o dinheiro? Cadê o dinheiro? Se eu não tivesse anotado, irmãos, eu ia ficar sem resposta. Então é muito importante vocês preencherem aquela folha. Não é para mim não, aquela folha é para vocês. Amanhã cedo, eu vou fazer algumas perguntas e daí eu não vou constranger ninguém. Falar, olha, o irmão responda, não. Mas eu vou fazer algumas perguntas e vou responder para vocês. É muito importante vocês anotarem, para vocês verem na fotografia do orçamento, para onde é que está indo o dinheiro, onde é que tem ralo, onde é que tá, qual que é o buraco, por onde que o dinheiro está escorrendo na mão de vocês, tá? Então, isso é o que nós chamamos de ação. Você tem que fazer a tua parte, tá? Numa dessas famílias que eu fui orientar, era o homem que cuidava das finanças. A mulher trabalhava, tem um excelente emprego. Lembra que eu coloquei ontem 70% na conta da mulher? Nesse caso era o homem. A mulher trabalhava e ele administrava a casa, fazia comida, limpava a casa, levava as crianças para a escola. E ele afundou a família nas dívidas. Daí eu falei para ele assim, ele foi no sindicato dos economistas e pediu ajuda, o sindicato passou ele para mim. Eu falei assim, ô colega, a tua esposa sabe que você está devendo tudo isso? Ele falou, você está doido, professor? Como é que eu vou contar para ela? Eu falei, rapaz, você está mentindo, ela tem que ter noção das tuas dívidas, de como que você gastou o dinheiro. Ele tinha 5 cartões de crédito e estava estourou todos os limites dos cartões de crédito e a mulher não sabia de nada. E olha que a mulher, hoje ela deve ter um salário acima de 20 mil reais. Imagina como que esse homem era gastador. É gastador, né? Espero que ele tenha mudado. Então, irmãos, oração, amor e paciência vence a crise financeira. 70% a 80% dos casamentos são desfeitos por problemas financeiros. Por quê? Aquela história que a gente escuta lá, o pastor falando assim, que no amor, na dor, na doença, na saúde, irmãos, faltou dinheiro, acabou o amor. O pai e a mãe morreu, vai ter que dividir a herança? Vocês não têm noção, com o perdão da palavra, do inferno que vira a família. Infelizmente eu fui arrolado é assim, eu fui enrolado, eu fui envolvido numa situação de divisão de bens familiares de uns amigos, que foram inclusive padrinhos do casamento meu. Por quê? Foram pedir a minha ajuda, aí eu ouvi as partes envolvidas na divisão dessa herança, e daí eles tinham brigado, eles estavam gastando do jeito que queriam, e nessa briga eles não estavam se conversando. Um deles entrou com uma ação de impedindo a outra pessoa de chegar a 200, 400, 500 metros, entrou na vara da Maria da Penha, virou aquela confusão. Aí quando eu fui falar para eles que eles tinham que, peguei a oração do Pai Nosso lá em Mateus capítulo 6, e disse que tem a oração do Pai Nosso, Pai Nosso que estás no céu. Lá adiante diz assim, perdoai os nossos pecados como nós perdoamos. Aí eu fui falar para eles que eles precisavam perdoar, que o filho precisava perdoar a mãe precisava perdoar o irmão, a irmã. Aí todos eles ficaram com raiva de mim, sério mesmo.
Teve uns que ficaram 6 meses, 8 meses, que desviava, quando te encontrava na igreja, cortava caminho, para não me cumprimentar, só porque eu falei que eles precisavam um perdoar o outro, que eu falei para eles que eles iam para o inferno, se eles não se perdoassem. Infelizmente, irmãos, então se alguém aqui está brigando por causa de dinheiro, cuidado, perdoa o seu irmão. A Bíblia fala que se você estiver em desacordo e com mágoa do irmão, nem a oferta é aceita, que é para você voltar, pedir perdão, se perdoar, para depois trazer a oferta no altar. Então é muito sério. Como que nós queremos ser abençoados nas nossas finanças, se nós não perdoamos ninguém, se nós não perdoamos o nosso irmão, se nós temos mágoa, temos rancor? Como é que nós vamos ser abençoados, irmão? Não tem jeito de Deus abençoar. Deus quer trabalhar, mas não tem jeito, porque os irmãos, ninguém quer perdoar o outro não. Aí ontem eu disse a respeito do dízimo, que dízimo é a primeira coisa para mim ser abençoado. E olha lá, a palavra dízimo, ela vem de uma expressão hebraica chamada maser ou malaser, e é da palavra grega, decate, traduzido significa 1/10. O que é 1/10? É 10% de tudo que nós ganhamos, nós temos que trazer à casa do Senhor. Ah, mas eu não gosto do pastor. Não é problema teu. Eu tenho amigos que, por várias vezes, já andou questionando sobre os gastos da igreja. Assim, mas está certo construir um templo daquele tamanho? Está certo reformar a fachada? Está certo comprar um terreno? Está certo comprar outro terreno? Está certo colocar ar-condicionado? Foi, irmão, me deixa fora dessa discussão, porque isso não me pertence. O que me cabe é entregar o dízimo. O que vai ser feito é um problema deles. E eu fui questionado um dia lá no mestrado. Pessoal do mestrado, só eu era crente. Todos os demais, católico e outras religiões que é verdadeira, seita. E daí um deles me questionou. Por quê? Eles entrou relacionado numa dessas igrejas neopentecostais, em que eles disseram que a barganha por dinheiro, e que os caras ficaram ricos. Aí eu disse assim, olha, aí ele perguntou como é que era na nossa igreja. Eu falei, rapaz, eu tenho a tranquilidade de poder levar vocês lá um dia na nossa igreja e levar para ver o patrimônio do meu pastor. O pastor Ivo tinha um apartamento ali naquela rua que passa em frente o Champagnat, ali do lado de baixo da igreja, um apartamento pequenininho, que hoje deve valer o que aquele apartamento? 150, 160 mil, um apartamento simples. E ele tinha uma casa lá onde morava a filha dele, em Juranda, que também era uma casa, uma cidade simples, que não valia muita coisa. O carro do pastor Ivo era doado pela igreja, que era aquela Toyota, aquela perua Toyota, que não valia lá grande coisa também. Então eu falei, olha, o meu pastor tem 50 anos de ministério, o patrimônio dele é um patrimônio que é irrisório. Ah, reclama do que ele ganha 10 conto. Eu falei, na época, 10 salários mínimos, acho que ele ganhava. Eu peguei e falei, irmãos, meus queridos, então o meu pastor, eu não tenho como me envergonhar dele, porque o que ele tem é irrisório para quem trabalha há 50 anos. Tá? Então o que eu faço? Eu entrego o dízimo, meus irmãos, e eu descanso. É isso que eu tenho que fazer, porque senão eu acabo sendo um mordomo infiel. Aí eu fiz esse questionamento aqui, ó. O mordomo pode tomar para si os bens do seu senhor? Não. Mordomo só cuida. E o nosso salário, eu só cuido dos salários. Meus bens, hoje eu tenho uma boa casa, mas é de Deus, se Deus quiser, Deus me tira. Sabe, irmãos, eu pedi oração pela Débora e pelos familiares deles. Eu choro porque hoje ela conversou comigo. Eu conheci essa menina há 35 anos, vai fazer 40 anos, em Apucarana. Pensa, quando eu estudei em Apucarana no colégio agrícola,
Sabe por que ela pediu oração? Porque o pai tem uma doença degenerativa, a mãe já está com 80 anos, o irmão tem uma doença degenerativa, ela disse que o irmão dela não consegue segurar as coisas na mão, é uma doença que atrofia, o pai também, a irmã. A única saudável em casa, por enquanto, é ela e a filha dela. Aí, porque a história foi eu postei o mamão e a abóbora, e ela falou que estava bonita. Aí ela perguntou onde que eu plantei, eu falei, daí ela disse assim, aí eu perguntei, e o sítio de vocês? Ela falou, nosso sítio nós não temos condição de cuidar, quem cuida é o meu tio e os meus primos, porque o meu pai e meu irmão estão com a doença degenerativa. Aí eu fico até constrangido de pedir riqueza, bens materiais para Deus, quando tem pessoas que não têm nem saúde. Tem pessoas que não têm nem saúde. Saúde é o bem mais importante que nós temos. Adianta ter dinheiro e não poder comer? Não adianta nada, irmãos. Não adianta nada. Quando você combina ter dinheiro com saúde e poder comer, é uma bênção de Deus, tá? Então nós temos que ser mordomos fiéis. A palavra economia, ela deriva do grego. E no grego, economia é oikonomo, que significa economia do lar ou administração. Então, economia, na sua essência, nada mais é do que como administrar bem o lar. Aí nós extrapolamos, como administrar bem uma empresa, como administrar bem uma indústria, como administrar bem uma cidade, uma nação. Uma família ajustada financeiramente colabora para o bem-estar espiritual, no lar, na igreja e no trabalho e na sociedade. Existe um provérbio popular que diz assim: onde falta pão, todo mundo briga e ninguém tem razão. Esse pão é onde falta recursos materiais para comprar comida. Todo mundo briga e ninguém tem razão, porque se não tem comida, eu fico brigando lá em casa com os meus filhos, não vai resolver muita coisa. Aqui é um conceito bem de economista mesmo. Quando os indivíduos tomam decisões alternativas, no inglês chama trade-offs. Que é esse trade-off ou decisão? É trabalhar ou estudar, que é o que eu falei para os irmãos. Os irmãos hoje podiam fazer qualquer coisa, no entanto os irmãos vieram aqui. Os irmãos tiveram alternativa para fazer outras coisas, no entanto os irmãos preferiram estar aqui. Coisa boa. Mesmo que você não goste muito do professor Flávio, não sirva muita coisa, mas Deus pode trabalhar na vida de alguém aqui. Eu tenho aluno que a partir de um exercício que eu dei na sala de aula, e eu dividi, você vai fazer isso, você aquilo, tá. Ele montou uma empresa de recarregar cartucho. Ele está fazendo isso há 15 anos, a partir de um trabalho lá na faculdade. Isso é empreendedorismo, tá? Irmãos, Deus já está abençoando a minha vida. Vocês pensam que vocês estão sendo abençoados? Sou eu que estou sendo abençoado de estar aqui. Eu tenho orado e pedido para Deus despertar o Gabriel, que é o meu filho, para que ele faça alguma coisa na vida, porque ele não gosta de ser empregado, ele tem dificuldade para acordar, e isso me agonia, porque vocês perceberam que eu cheguei ontem no horário, cheguei hoje também, eu quase, só não abandonei a minha esposa no altar, de vergonha dos meus convidados, porque ela atrasou. Aquilo me deixou numa irritação tão grande, que eu quase abandonei ela no altar, porque ela atrasou. Então, irmãos, é uma dificuldade que eu tenho de chegar atrasado. Eu prefiro não vir, mas é melhor vir atrasado do que não vir, né? E o Gabriel não está nem aí. Eu ficava quase doente na hora de ir para o ensaio da orquestra, porque o Gabriel atrasava. E daí o que aconteceu? Eu tenho orado e pedido: Senhor, toca no coração do Gabriel, porque eu tenho uma proposta para ele de montar um negócio e ele não quer. Vocês sabem, hoje à tarde eu fui lá na chácara, tirei aquelas fotos de mamão, abóbora, voltei hoje cedinho, eu fui buscar água, comprei umas mudas de alface, chicória, esses negócios para plantar e para reformar o canteiro da horta da minha casa. Aí hoje à tarde eu cheguei da chácara e estou lá malhando lá, né, que a minha academia é um enxadão. Estou lá limpando o canteiro e preparando o canteiro. Nisso o Gabriel falou: pai, posso conversar com você? Eu falei: pode, filho, pega a cadeira, senta aqui. E pega um banquinho também para mim, que eu estava lá trabalhando todo suado. Aí sentamos nós dois, um de frente para o outro. Ele falou: pai, o
que você acha de nós montarmos aquele negócio? Eu falei, ô glória, né? Falei, glória a Deus. Então, irmãos, Deus está abençoando a minha vida, porque eu vim falar para os irmãos aqui. Lembra quando eu falei ontem que amanhã nós vamos falar, eu quero falar um pouquinho com os irmãos sobre empreendedorismo e lançar alguns desafios? Aí de repente Deus tocou no coração do Gabriel, e eu creio que Deus vai fazer a obra. Por quê? Para o negócio dar certo, o Gabriel é o maior interessado, ele tem que querer. E eu sempre falo para ele, filho, eu estou caminhando para o final da jornada de trabalho para ir para a aposentadoria. Você tem que dar um jeito na vida. Irmãos, pensa que é fácil? Vocês sabem quantos dias faltava para mim poder pedir aposentadoria? Os irmãos têm ideia? Sabe quantos anos que eu tenho de contribuição à Previdência? Eu tenho 37 anos de contribuição. Comecei a trabalhar jovem. Eu tenho 54 anos de idade só. Parece que mais, né? Careca, cabelo branco, mas tenho só 54. Eu tenho 37 mais 3 anos de aluno aprendiz, dá 40. Quase 40. Sabe quanto tempo faltava? Faltava 3 meses e 15 dias. Sabe o que aconteceu? Mudou a Previdência. Sabe quanto tempo vou ter que trabalhar, irmãos? 10 anos. Vou ter que trabalhar mais 10 anos. Então, irmãos, a vida não é fácil não. Aí eu falei, filho, dá um jeito na vida. Aí eu vim aqui falar de finanças para os irmãos ontem e hoje, virei amanhã. Aí Deus toca no coração do Gabriel. E eu espero que Deus faça a mesma coisa com os irmãos, com aqueles que são mais jovens, aqueles que têm vigor. Que às vezes o irmão já tem 60 e poucos anos, 70, mas o irmão tem disposição. Nunca é tarde, irmão, para você fazer um investimento, fazer alguma coisa para mudar a tua vida ou a vida de um filho. Nunca é tarde, nunca desanime, nunca diga assim, para mim é tarde. Não, não é tarde não. Tem grandes empresários que começaram depois de idade avançada, entendeu? E mesmo que o irmão não tenha vontade de montar um negócio, mas o irmão tem vontade de ter as contas em dia, não é tarde. O custo de oportunidade eu já falei para os irmãos, que é o fato de vocês terem trocado hoje à noite, estar em outro lugar por estar aqui. O que eu fiz? Eu troquei horas de lazer por horas de estudo. E estudo fez uma diferença muito grande na minha vida, das minhas irmãs. Eu tenho 4 irmãs e um irmão. 3 são professoras, eu também sou professor, 4. Eu tenho um irmão que fez técnico em mecânica, fez técnico em química. Então ele é alguém que tem mais facilidade com matemática do que eu. Mas ele fez a opção de seguir outro rumo. Aí a renda dele também acompanha o rumo que ele tomou. Porque lembra, tudo quanto plantares colherás. Se você fizer um bom plantio, cuidar, você vai colher. Hoje eu replantei cebolinha, salsinha, alface. Eu vou colher salsinha, cebolinha, alface. Eu não vou colher chuchu. Chuchu eu colhi lá na chácara. Inclusive eu esqueci o teu lá, chuchu, em cima da mesa. Amanhã eu vou trazer. Chuchu, pessoal, tem 3 vitaminas: água, bagaço e casca. A, B e C. Mas eu trouxe, se não gostar, trouxe chuchu e manga. Amanhã eu vou te entregar. Ficou lá em cima da mesa, tá? As pessoas, elas tomam decisões comparando custo e benefício. Então, você vai fazer aquilo que dá retorno financeiro para você. Todos nós somos assim. Se alguém disser assim para os irmãos, olha, relógio de oração amanhã, no final do relógio de oração vai ter batismo com o Espírito Santo para todo mundo. Eu garanto que a igreja vai ficar lotada. Todo mundo que não recebeu o batismo do Espírito Santo vai estar aqui. Por quê? Nós reagimos a incentivo. Qual que é o incentivo? Batismo com o Espírito Santo. Agora, eu não posso garantir isso, que vocês vão receber, mas Deus pode. Nós precisamos ter fé, irmão, e fazermos aquilo que está ao nosso alcance, que é a ação de estar aqui, de orar, de estudar, né? Então, todos nós, o nosso comportamento depende do incentivo que nós recebemos. Por que o Gabriel achou que vale a pena ser empresário? Porque ele percebeu que, primeiro, que ele não gosta de acordar cedo. E o ramo que ele quer trabalhar, ele pode acordar um pouquinho mais tarde. Segundo, que ele tem sonhos. E como empregado, ele já descobriu que os sonhos dele vai ser difícil. Vai ter que
trabalhar muito, muito, muito. Ah, quanto que eu vou ganhar? Vai depender da minha produtividade, o quanto que eu vou produzir. O quanto que eu ganho e quanto que eu produzo é que vai estar atrelado ao meu padrão de vida. Isso eu tenho falado muito para o Gabriel. Ele está triste porque nós vamos fazer uma viagem de férias agora em fevereiro e ele não pode ir porque ele está trabalhando. Trocou de emprego recentemente. Eu falei, filho, o que você pode fazer? Nada, você só pode trabalhar. Ah, mas eu quero ir. Eu falei, você quer, filho, mas querer não é poder. Então, gente, moral da história, infelizmente o Gabriel vai ficar trabalhando. Eu tenho dó dele, mas eu não posso fazer nada. Irmãos, nesse negócio aí, qual que é o meu papel enquanto pai? É educar o Gabriel. Se Deus quiser, amanhã ele virá. Muitos de vocês já o conhecem. O Gabriel é uma bênção. É uma bênção enquanto filho, é uma bênção na igreja. Eu reconheço isso, e isso é glória, isso é graças a Deus, não a mim, porque eu apenas dou uma ajudazinha, mas Deus tem trabalhado muito na vida do Gabriel. Veja bem, o Gabriel, até hoje ele nunca precisou ajudar em casa, porque graças a Deus eu nunca não precisei pedir recurso dele, mas se precisasse eu pediria. Porque eu ajudei meu pai e minha mãe desde o meu primeiro salário até depois de casado. Chegou no meio do ano passado, parece crueldade da minha parte. Fiz uma reunião lá em casa e falei, Gabriel, você já está trabalhando já há 5 anos, você vai começar a pagar o teu plano de saúde. Aí ele falou assim, o quê? Quanto custa? Eu peguei e trouxe o extrato do plano de saúde, apresentei para ele, ó, você custou esse mês, você custou isso aqui. Eu não vou conseguir pagar. Aí a Eunice, minha esposa, minha digníssima esposa, administradora dos bens lá de casa, minha adjuntora, disse assim, você está doido? Isso não é amor para com o menino. Eu falei, amor? É amor sim, porque pai tem que educar, inclusive financeiramente. Aí eu falei, filho, em novembro você vai pagar. Ele falou, não vou pagar, eu prefiro sair do plano. Eu falei, problema é teu, você quer sair? Eu tiro. Quando chegou no mês de novembro, agora final de novembro, eu falei, filho, o dinheiro. Ah, porque não sei o que, esperou. Eu falei, o dinheiro. Aí eu fui duro com ele. Ele pegou, 2 dias depois me deu o dinheiro. Agora, esse mês, ele já me pagou de novo. Por quê? O plano de saúde é dele, não é meu. Poxa, até 24 anos, vai fazer 25 anos, já passou da hora. Porque eu preciso educar aquele menino, porque ele está namorando. Daqui uns 3 anos ele vai casar. Aí o camarada não paga nenhum plano de saúde, como é que ele vai sobreviver? Aí ele vai ter aluguel para pagar a prestação da casa, a prestação do carro, água, luz, telefone e mais plano de saúde. Moral da história, cortei o plano de saúde dele da minha conta. Irmãos, muitas vezes nós precisamos desmamar os nossos filhos. Eu tenho uma colega de trabalho lá que ela paga tudo para os sobrinhos, para os sobrinhos. Eu falei, ô amiga, não tem como me inscrever também entre os teus sobrinhos? Porque, irmão, se você não cortar o cordão umbilical, o filho, ele vai sugar você o resto da vida. Isso é normal. Até eu gostaria de ter um pai e uma mãe que me sustentasse até hoje. Sou bem sincero, eu gostaria. Não sou bobo, né? Lembra que eu disse que a esposa, como administradora, mulher virtuosa, quem achará? O seu valor muito excede aos de finas joias. Está lá em Provérbios 31:10. A administradora santa e habilidosa multiplicará aquilo que ela ou o marido providencia. Porque muitas casas hoje já são sustentadas pelas mulheres, tá? Nós temos muitos homens que são verdadeiros sanguessuga das mulheres. Eu não vou citar um exemplo de categoria profissional aqui, porque pode ser que tenha alguém aqui que vai se sentir-se magoada comigo. Mas eu tenho várias colegas de trabalho e várias conhecidas que as mulheres sustentam o marido. As mulheres trabalham igual umas condenadas e o marido fala que não consegue parar no emprego, que o patrão é injusto e ele está sempre desempregado. E a coitada da mulher trabalhando. Então nós temos muitas residências, muitos lares que já são sustentados pelas mulheres. Tá? Tudo bem, as coisas mudaram hoje em dia, a mulher e os homens trabalham. Só que é função do homem trabalhar e não ficar escorada na mulher. Eu tenho inclusive parentes lá em outra cidade, não é aqui,
que vive sugando a coitada da minha irmã. Já avisei ela. O dia que ela começou a namorar o cidadão, eu falei assim: minha irmã, esse camarada não presta. Ela foi e contou para ele, ele veio e me ameaçou. Entendeu? Então, isso há 30 e poucos anos atrás eu cantei a bola. Foi isso que aconteceu. Ele foi e deu uma surra nela, meu pai foi e denunciou, ela foi lá e desmentiu. Você vai fazer o que com uma pessoa dessa, meus irmãos? Irmãs, não aceite ser humilhada e espancada por homem nenhum. Ninguém merece isso, irmãs. Se alguém faz isso aqui, por favor, isso não agrada o coração de Deus, não. Deus colocou a mulher ao nosso lado para ser a nossa adjuntora, para ser a nossa companheira, e não para ser escrava ou coisa desse sentido. Invista tempo com Ele, o Senhor, com Deus, todos os dias, na palavra e na oração, e você vai conhecer os planos de Deus. A prosperidade virá do conhecer e de buscar a face do Senhor. Por quê? Às vezes, irmãos, um dia um parente chegado meu disse assim: ô Flávio, por que você não compra um carro igual do teu vizinho? O meu vizinho é dono de laboratório, é um empresário, passa meio ano nos Estados Unidos, ele tem uma Mercedes, tem uma BMW e um outro carrão lá. Gente, aí você chega lá, dia de sábado, está a mulher dele mexendo no jardim, com as mãos cheias de terra. Aí, ela não precisa fazer aquilo, mas ela está lá. Aí ela me deu 2 mudas de pimenta sábado, e eu dei umas sementes de outra pimenta para ela, entendeu? Mas eu não posso querer ter o carro que ela tem. E o máximo que eu posso foi trocar sementes e mudas de pimenta. É o que eu posso. Porque eu não tenho condição de ter uma Mercedes e uma BMW igual eles têm. Entendeu? Então eu tenho que ter noção. Para que eu quero ser rico? Se não for para glorificar a Deus, Deus não vai me dar. Porque Deus sabe, Deus conhece o coração de cada um de nós. Às vezes, se eu ficar rico, eu posso desprezar a Deus. E Deus não quer isso de mim, não. Deus quer que eu fique junto dele. E eu vou dizer uma coisa com muita tristeza, irmãos. A gente fica mais próximo de Deus quando está na pior do que quando está na bonança. Às vezes a gente está super bem, a gente até esquece de Deus. Aqui, se alguém aqui já foi para a praia, alguém já lembrou de meio-dia orar e ficar de joelho lá, e ficar de jejum na praia, só porque está de férias? Duvido que alguém faz jejum na praia. Entendeu? Esqueceu de Deus. Por que a gente jejua aqui, que está na pior? Por que a gente não jejua na praia? Não é verdade? Então, irmãos, mas eu quero que vocês se deem bem na vida, mas não esqueçam de Deus. A parábola dos talentos, muitas vezes Deus nos dá, e daí nessa parábola dos talentos, olha lá, para alguns Deus dá 5 talentos, para outro dá 2, para outro dá 1. O que aconteceu? Muitas vezes a gente enterra o talento, como ali na parábola que Jesus contou. E nós não devemos fazer isso. Muitas vezes nós pegamos aquilo que Deus nos deu e retemos para nós, e não dividimos com ninguém. Nós precisamos, todas as vezes que nós temos recursos, nós devemos abençoar a igreja, abençoar os irmãos, abençoar todo mundo. Isso também é multiplicar o talento. Planejamento. O casal deve sentar e planejar as finanças do ano. Nós estamos no início do ano, o que está acontecendo? Quase todo mundo aqui tem carro. Quem não tem carro, tem uma casa e paga IPTU. Se você não se planejar, como é que você vai pagar o IPTU? Como é que vai pagar o IPVA do carro? Tem um detalhe. Londrina está dizendo assim, olha, quem pagar o IPTU à vista vai ter 10% de desconto esse ano, 11% no outro, 12%, 13%, 14%, até chegar a 15% de desconto. Sempre que possível, vale a pena pagar o IPTU e o IPVA à vista, para obter o desconto. Lá adiante, vamos ter uma tabela, se não for hoje vai ser amanhã, que vai mostrar o efeito multiplicador dos juros. Então todas as vezes e vai ter também o exemplo lá da televisão, que é muito interessante. Eu fiz uma cotação essa semana, eu atualizei a palestra,
e eu peguei o preço de 2 televisores. É impressionante a diferença entre pagar à vista e pagar a prazo. Então vale a pena sempre pagar à vista. E esse planejamento de como pagar as finanças deve ser feito no início do ano, com um detalhe: IPVA, IPTU, matrícula de escola das crianças, material escolar, já não é agora que tem que fazer o planejamento, é no ano passado, porque você vai ter que abrir mão do 13º. Pastor, até que horas que eu tenho hoje? Já acabou. Então, irmãos, no meu caso, eu tenho uma filha ainda em idade escolar, que é a Flaviane, está fazendo cursinho para vestibular. Ela quer fazer medicina e não está fácil, mas Deus vai abençoar ela. Então, o que eu devo fazer com o meu 13º? Primeiro, pagar as minhas dívidas. Se eu tenho dívida com cartão de crédito, cheque especial, e devo para a irmã, que era o meu caso, lá que a minha irmã me ajudou a pagar o mestrado, a primeira dívida que eu tenho que pagar, qual que é? Pagar o cartão de crédito. O cartão de crédito, irmãos, é uma dívida que, se você não pagar urgente, ela fica impagável. Mas eu quero o 13º para viajar. Irmãos, quem deve, infelizmente, não tem viagem. Quem deve, não tem festa. Quem deve, não tem troca de carro. Pagar a dívida é a primeira coisa que nós devemos fazer. Por quê? A dívida é um negócio que cresce e nos tira o sono, nos tira a paz, nos deixa nervoso todo dia, a gente perde o sono. Então o 13º eu tenho que usar para pagar as minhas dívidas. Presentes de final de ano, se o meu 13º der, eu uso para comprar presente de final de ano, festa de Natal e Ano Novo, viagem de férias, imposto, IPVA, IPTU, seguro do carro, escola das crianças, matrícula, material escolar, uniforme, imposto de renda em abril para quem ganha acima de R$ 1.900. Irmãos, ninguém gosta de pagar imposto de renda. Eu costumo dizer que eu gostaria de pagar uns 30 mil por mês. Porque se eu pagasse 30 mil de imposto de renda por mês, eu ganharia 100 conto. Por aí. Que bênção seria poder pagar 10 mil de imposto de renda, 20, 30, né? Então, às vezes a pessoa fica triste, às vezes, se nós pegarmos na contabilidade da igreja, corre o risco daquela senhora viúva ou daquele irmão que ganha um salário mínimo ser fiel no dízimo, e o pacato cidadão que ganha 10 mil por mês, 15 mil por mês, ele tem buraco, porque ele falha com o dízimo. Então, precisamos nos planejar para que isso não ocorra. Gastos mensais. O que é fixo? Aluguel, água, energia elétrica, telefone, porque ninguém vive mais sem telefone e sem internet. Então já passou a ser uma necessidade. Quando nós éramos crianças, que eu morava lá na fazenda, meu pai trabalhava com trator e eu comecei a trabalhar de boia fria. O que acontece? Lá não tinha energia elétrica porque era lampião ou vela, ou querosene. Lá não tinha botijão de gás, porque era madeira, era lenha. Lá não tinha energia elétrica, lá não tinha água, não tinha aluguel. Tudo isso hoje passou a existir e atormenta a vida de quem é trabalhador. Lá não tinha roupa de grife, calçado bonito, não tinha nada. A minha mãe pegava aqueles saco de açúcar, cortava e costurava e fazia o calçãozinho meu e do meu irmão e com perdão, irmãs, a calcinha das minhas irmãs. Era assim que era feito. Hoje em dia não é assim. Então nós temos necessidades. Irmãos, questão do seguro do carro. Quem tem um carro um pouquinho melhor ou tem condição de pagar, pague um seguro. Junho, julho, a minha filha já estava com 20 anos, resolveu tirar carteira, tirou carteira. Teve uns 2 anos que eu fiquei sem pagar seguro, porque a minha esposa bateu tantas vezes o carro, que nem a seguradora quis fazer o seguro. Ela não está aqui, eu posso falar. Ela bateu umas 5 vezes, irmão, não achava a seguradora que quisesse aceitar o seguro do carro. Ficamos 2 anos sem seguro e tal, voltamos a fazer seguro. Eu fui renovar o seguro em agosto, e eu peguei e falei, no finalzinho, falei para o corretor, falei, James, inclui a minha filha, e ela fez carteira.
Ele falou, vai ficar mais caro. Eu falei, não tem problema, inclui. Quando foi no mês de outubro, irmão, ela foi no culto, do culto ela foi na lanchonete, comeu um lanche lá com os amigos. Voltando para casa, ela esqueceu, a bateria do colega, do amigo estava no carro, ela voltou. No que ela voltou, ela fez a rotatória ali do lado do aterro do Igapó, perdeu o controle e bateu em 3 carros e 2 motos. Irmãos, vocês não têm noção do drama. Deu 4 PT. PT é perda total. O nosso carro, 2 carros e 1 moto, outra moto estragou. Aquilo virou, graças a Deus, que tínhamos seguro e tinha incluído a Flaviane. Porque senão eu teria que ter vendido o outro carro que nós temos, só para pagar o carro dos terceiros, e íamos ficar sem carro, porque um tinha destruído, o outro tinha que vender para pagar. Bom, não ia ficar sem carro, porque tem um Fusquinha velho lá em casa, ia ficar com um Fusquinha. Então, irmãos, olha, seguro é um mal necessário. Graças a Deus que nós tínhamos seguro, senão eu estava na pior, literalmente. Então, esse orçamento aqui, esse planejamento, é aquilo que eu passei para os irmãos, aquela folha. Os irmãos têm que preencher. Aquilo é um negócio chato. A Eunice não gosta, o Gabriel não gosta, a Flaviane não gosta. Por quê? Eu falei para eles que agora, assim que a Flaviane voltar da viagem, nós vamos sentar, eu vou projetar aqui lá no televisor, e eu vou mostrar para eles onde é que foi o dinheiro de 13º, de dezembro e de janeiro. E falei para eles que as regras lá em casa vai ficar mais rígida. Por quê? Teve um dia que eu viajei, quando eu cheguei eu descobri que o ar-condicionado ficou ligado 24 horas. Irmãos, vai lá em cima, entendeu? Tem dia que está fresquinho, por que ligar o ar-condicionado? Mas porque eles não pagam, é eu, né? Beleza. Então, assim, eu sou o chato lá de casa. Eu passo, vou apagando as luzes, e eles acendendo e eu apagando. Tá? Infelizmente, irmãos. Então, aquela lista que eu passei para vocês é para vocês preencherem. Para que vocês não sofram. É melhor vocês sofrerem agora do que sofrerem daqui 1 ano, 2, com dívidas. Ó, eu vou falar desses 8 passos aqui e encerramos hoje. Lembra que eu tinha dito, ó, 8 passos para uma vida financeira abençoada. Primeiro é ser dizimista, já disse para os irmãos e começamos lendo ontem. Lá em Malaquias 3:10, trazei todos os dízimos à casa do Senhor. Provérbios 3:9, honra ao Senhor com as tuas primícias. Segundo, planejamento, que é o orçamento, que é o que eu pedi para os irmãos preencherem em casa. Esse orçamento aqui, planejamento, é lá em Gênesis, tá? Com base em Gênesis. Terceiro, fazer poupança. Lembra que eu disse para os irmãos que eu aprendi economia com a minha mãe? A minha mãe, desde o meu primeiro salário, ela falou, filho, 80% do teu salário é meu, 80%, 10% você vai poder gastar com o que você quiser, 10% eu vou com você lá abrir uma caderneta de poupança. E assim foi. E aquele 10%, eu tinha direito a comer um sanduíche de pão com mortadela ao sábado e um sorvete. É o que dava. O resto minha mãe ficava para administrar, para ajudar a sustentar a nossa casa, que a coisa estava difícil. Se necessário, aumente a renda. Esse aumentar a renda, irmãos, é trabalhar à noite, infelizmente. Ou você arruma um bico para fazer, as mulheres, fazer um bordado, fazer alguma coisa tem que fazer para aumentar. Se você está endividado, você tem que dar os teus pulos. Você não pode ficar esperando que a dívida aumente cada vez mais. Você tem que se mover, fazer alguma coisa. Olha, quem fica parado cria lodo. E no caso nosso aqui, cria dívidas, e você vai perder o teu sossego e vai perder o teu patrimônio. Você vai perder tudo o que tem. Então você tem que se mexer, tá? Corte gasto. Cortar gasto é o que eu disse para vocês. Eu tenho telefone fixo e tenho telefone celular em casa. Eu tenho 2 carros. Eu tenho TV por assinatura. Eu vou 3 vezes por semana no restaurante, ou 4 vezes por mês. Você vai ter que reduzir isso, vai ter que cortar os teus gastos. Não tem jeito, você vai ter que cortar na carne.
E isso aqui eu fiz várias vezes lá em casa. Dói, porque o teu filho, a tua filha, principalmente a filha. O filho não, o filho está com tênis velho, calça rasgada, ele não está nem aí. Mas a filha fala: pai, meu vestido, já fui naquela festa com vestido, vou ter que ir de novo agora. Já fui 2, 3 vezes. A minha esposa falou assim: já fui em 3 casamentos com a mesma roupa. Entendeu? Então dói, é duro. Acredite nos sonhos e seja fiel como José. José acreditou nos sonhos e ele foi fiel para com Deus. A chave do sucesso é dízimo, ser fiel. Os teus sonhos serão realizados. Confie em Deus como Josué e Calebe. Quando Deus recolheu Moisés e sumiu com o corpo dele, o povo de Deus ficou a cargo de Josué e Calebe. Vocês lembram? Josué e Calebe tem uma história muito interessante, porque eles fizeram parte dos 10 espias que foram à terra prometida. E daí entra aquilo que eu disse para vocês com outras palavras, meus irmãos. Às vezes as pessoas falam assim: isso não vai dar certo, isso não tem condição. É os 8 espias que falavam lá que a terra tem gigantes, aquele povo vai nos destruir. Mas esses 2 jovens voltaram da terra prometida, da Canaã, e falaram assim: lá emana leite e mel, lá na nossa terra prometida vai ser um sucesso, nós vamos abafar lá. Moral da história: Deus deu um jeito de matar os outros 8 jovens, sobrou só esses 2. Então nós precisamos confiar em Deus como Josué e Calebe confiou, e eles obtiveram a vitória e chegaram na terra prometida. Bom, chegamos ao sucesso? Maravilha. Agora entra aquilo que eu disse ontem para os irmãos, quando eu disse que José, quando ele obteve sucesso e virou governador, ele não resolveu fazer vingança com os irmãos. Vocês me venderam, agora eu vou trucidar vocês. José não fez isso não. José perdoou os irmãos. José acolheu e chamou que os irmãos viessem, que os pais viessem morar no Egito com ele. E José, além de confiar e ser fiel a Deus, ele era grato a Deus. Nós precisamos também dar toda a glória pelas nossas vitórias ao Senhor nosso Deus. Como eu disse para os irmãos agora há pouco, nós não somos nada. Irmãos, nós somos tão fracos que se der uma dor de barriga, é perigoso eu cair e morrer aqui. Tem um cidadão que trabalha comigo, lá ele aposentou agora, ele é doutor em economia. Pensa num cara arrogante. Pensa num cidadão que nunca aceitou, em hipótese alguma, falar de religião, falar de Jesus para ele. Isso para ele é um negócio assim abominável. Um belo dia ele pegou uma divercutilite, que é uma inflamação no intestino, e eu fui visitá-lo no hospital. Cheguei lá, o cara estava branco, parecendo uma palha. Aí eu falei: amigo, posso fazer uma oração por você? Ele aceitou. Por quê? Porque ele percebeu que ia morrer. Ele não morreu, mas ele, de medo de morrer, ele aceitou a oração. Então, irmãos, sempre nós precisamos ser gratos a Deus, porque sem gratidão nós caímos no erro e vamos ser destruídos, como sempre Deus destruiu aqueles que são arrogantes, aqueles que são prepotentes e aqueles que blasfemam contra o nome do Senhor. Então a gratidão a Deus faz parte do sucesso da nossa vida financeira. Sempre, o dia que vocês chegarem ao final de um projeto e alcançou êxito, sucesso, agradeça a Deus, porque foi Deus que permitiu. Sem Deus nós nada somos, tá? Às vezes, irmãos, às vezes não, sempre eu oro, eu agradeço a Deus e eu choro, porque diante do que eu era e minhas irmãs, nós éramos os piores entre todos os nossos vizinhos. Nós éramos a família que ninguém dava nada, não tinha a menor chance de dar certo. O pai trabalhava fora, vinha uma vez por ano em casa, 2 vezes às vezes. A minha mãe trabalhando zeladora, tudo para dar errado, mas deu certo. E glória a Deus por isso, tá? Glória a Deus por isso. Então eu tenho muito a agradecer a Deus. Todos os dias eu agradeço a Deus, porque às vezes eu fico até com vergonha de dizer para os irmãos e para outras pessoas onde eu moro,
o que Deus me deu. Não deveria sentir vergonha, porque eu consegui honestamente. Teve um período que eu tinha 4 serviços. Um no IAPAR, que eu trabalho até hoje, Santo Antônio da Platina, dava aula numa faculdade aqui e ainda fazia perícia para a Justiça do Trabalho e para outra justiça e para outros advogados. Só que isso me custou muito, porque eu ia na igreja só aos domingos à noite, e mesmo assim, no final disso, eu ainda ia no ensaio da orquestra, para poder incentivar o Gabriel e a Flaviana a tocar na orquestra. Então, irmãos, às vezes a gente fala assim que é falta de tempo. O tempo é relativo. A coisa mais triste que eu fico é quando alguém fala assim: ah, Flávio, eu não pude visitar você porque faltou tempo. Não faltou tempo, faltou vontade, né? Faltou vontade. Então que Deus esteja abençoando os irmãos, que Deus esteja fazendo prosperar os projetos dos irmãos, e que Deus multiplique a seara de vocês, que toda semente que vocês lançarem, que ela se multiplique, e que dê muitos frutos, e que sejam abençoados para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Muito obrigado e até amanhã. Deus abençoe os irmãos, na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Aí amanhã, ao final, eu vou estar orando. Pastor, gostaria de orar para Deus abençoar todos os irmãos. Graças a Deus. Quantos podem dizer amém? Aproveitando, irmão Flávio, sobraram algumas folhas, eu não peguei a minha ontem. Quem não pegou a folha?